Eu sou a Cris Poli, eu sou formada em educação na Argentina. Aqui no Brasil eu fiz licenciatura de letras em inglês e português. Eu vim para o Brasil da Argentina faz uns 40 anos mais ou menos. Continuei trabalhando na educação aqui. Nós abrimos com outro grupo de educadores um colégio aqui, uma escola bilíngue e cristã aqui em São Paulo. Enquanto eu estava trabalhando lá na escola, o SBT comprou os direitos para fazer o Super Nanny, para produzir o Super Nanny aqui. E aí eles começaram a procurar alguém para fazer o papel de Super Nanny. Depois de fazer testes, a produção entendeu que tinha que procurar entre educadores, pessoas assim que tivessem contato com criança. Então eles começaram a procurar nas escolas. E aí chegaram aqui em São Paulo, né? Chegaram na escola onde eu estava trabalhando. Eles acharam que eu podia ter o perfil pela minha experiência e tudo. Pediram para fazer um teste, conhecer o programa primeiro. Me interessou o programa porque a proposta era bastante parecida com o que a gente fazia na escola, o trabalho que a gente fazia com as crianças, com as famílias. Aí quando terminou o teste, acharam que eu tinha achado a pessoa certa para fazer Super Nanny. E aí comecei a aprender tudo que tinha a ver com televisão, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, nem nenhum interesse também em trabalhar em televisão, nada, mas eles assim foram super bacanas comigo. A única coisa que eu sabia era educação, o resto eu tive que aprender tudo. Todo mundo calculava que ia estar no ar mais ou menos um ano no máximo, né? Ficou 10 anos no ar, né? Foi um sucesso, né? A sociedade estava precisando um pouco disso mesmo. É um programa que não é cristão, mas eu sou cristã, aquilo que eu transmitia para as pessoas são valores e princípios cristãos, né, que eu aprendi enquanto eu me converti já adulta, né, eu já me converti casada e com 3 filhos, né, na adolescência, né. Então eu aprendi, eu vinha do mundo, né, e eu me converti, toda a minha família se converteu logo em seguida. A palavra de Deus começou a mudar a minha vida do meu marido, a dos meus filhos, tudo. Então aquilo que eu transmitia para eles era aquilo que eu tinha aprendido na palavra de Deus, que influenciou muito, né? Por isso a escola que nós abrimos, né, sendo um sonho assim de educador, era um sonho ser cristã também, né, para poder transmitir valores e princípios cristãos na formação de caráter das crianças. Eu fiquei 10 anos gravando e trabalhando no programa e eu tive que deixar a escola, né, porque não conseguia conciliar uma coisa com a outra. Mas apesar do programa não ser um programa cristão, eu tive bastante envolvimento com todas as famílias e muitas famílias se converteram depois da gravação. Foi um trabalho muito legal que Deus fez assim com a maioria das famílias, de 150 famílias, né, que nós visitamos. Então os princípios e os valores do Senhor foram assim transmitidos assim constantemente durante todo esse tempo. Eu nesse momento não estou gravando, o programa continua no ar com reprise. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem se sentido identificada com o programa. Inclusive o fato depois das pessoas saberem que eu sou cristã, né? Porque aí depois que o programa começaram a me convidar para dar palestras, escrever livros, né? Então as pessoas ficaram sabendo que eu sou cristã. Então muitas pessoas se interessaram no programa e em seguir assim, digamos, as orientações do programa. Então eu me encontro com muita gente que fala: "Ai, me chama de Super Nanny, eu sou a Super Nanny daqui, eu sou a Super Nanny de lá", porque eu vou transmitindo as coisas assim que a senhora tem passado no programa, né? Então eu não tenho assim um trabalho dedicado a preparar Super Nannies, digamos, entendeu? Mas tem muita gente que naturalmente adquire, né, os princípios e a maneira de trabalhar. E eu recebo muitos e-mails, né, do Brasil todo, e as pessoas continuam, né, aplicando assim, não somente os métodos, mas eu vejo que o mais importante são os princípios da família, né? A unidade da família, a participação dos pais no dia a dia das crianças, as refeições juntas. Então são vários princípios que foram transmitidos através de todos os programas que tem muitas famílias que continuam aplicando, né? Me
convidaram para fazer muitas palestras e eu tenho tido o retorno assim de pastores, né, que nos cultos têm falado, olha, assista o programa Super Nanny porque essa mulher é uma mulher de Deus, tem princípios cristãos. Então eu entendi que é uma coisa que dá para perceber, né? O programa não precisa ser cristão, né? Não precisa ter um nome, um rótulo, né? Pelo que você fala, pelo que você transmite, pelas atitudes que você tem, as pessoas possam perceber que tem uma coisa diferente. O SBT, quando eu entrei, deixou muito claro que o programa não era um programa cristão, que era um programa que quem era cristã era Cris Poli, que a Super Nanny não era cristã. Então deixou muito claro, entendeu? Então eu tive que, na verdade, aprender, eu buscar de Deus para aprender a poder falar das coisas de Deus sem falar o nome de Deus, né? Então foi um aprendizado também para mim, porque eu falei, Senhor, como que eu faço? Eu estou acostumada a falar de Deus e tudo na escola e tudo, então como que eu vou fazer? E eu fui aprendendo a falar as coisas de Deus, né? E com a Priscila aconteceu a mesma coisa. Todo mundo sabia que ela era cristã, mas também ela não saía falando isso, ela simplesmente louvava, né? Às vezes quando ela cantava, quando convidavam ela para cantar alguma coisa em algum programa, ela louvava o Senhor e tudo, mas era uma coisa assim de vivência também com Deus. Agora, o interessante é com a equipe que trabalhou comigo, entendeu? Porque a equipe que trabalhou comigo não era todos muito jovens, todos tinham a idade assim de ser meus filhos, né? Mas nenhum deles era cristão, mas eles foram aos poucos sendo influenciados pelo meu comportamento. Então, quando eu entrei na equipe, que era uma equipe de 15 pessoas que trabalhavam comigo, aí eles falavam coisa suja, falavam palavrão e tudo. E aos poucos eles foram mudando, porque eles foram vendo que eu não gostava, que eu não compartilhava com coisas que eu falava e conversava com eles. Então isso foi mudando o comportamento deles. Você acaba influenciando e as pessoas acabam te respeitando e mudando o comportamento delas também por conta de você. O mais importante é a gente ter uma experiência com Deus e viver, ter a vida da gente transformada e ajudar a transformar os outros. Em qualquer área que a gente possa estar, a gente influencia sim. Eu creio nisso porque eu tenho vivido e eu continuo vivendo isso aí.